Paz do Senhor Jesus, estou aqui nessa noite para deixar uma mensagem de Jesus para o teu coração, amém? Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela, pois chorando, abaixou para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, e assentado onde jazera o corpo de Jesus, um na cabeceira e o outro aos pés. Os anjos disseram a ela: mulher, por que chora? Ela disse: levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Maria, quando ela voltou para trás, ela viu Jesus, mas ela não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que chora? A quem busca? E Jesus disse a ela: mulher, por que chora? A quem busca? E ela, cuidando que era os hortelão, ela achava que era os hortelão, que era o jardineiro que tinha tirado Jesus dali. E ela achou que esse homem que conversou com ela, que era os hortelão, que era o jardineiro, né? Ela não percebeu no momento que era Jesus. Disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz onde puseram e eu levarei. E ela perguntou a eles: Senhor, se tu levaste, me diga onde puseram que eu levarei ele. Maria estava desesperada, porque ela queria saber onde estava o Senhor. E disse-lhe Jesus, porque quem estava conversando com Maria era Jesus. E disse Jesus: Maria, e ela voltando, se disse-lhe: Rabone. Que diz, mestre? Quando ele falou Maria, e ela olhou para ele e disse assim: Rabone. Ela quis dizer mestre. E disse Jesus: não me detenha, não me toque, porque ainda eu não subi para o meu Pai, mas vá para meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus é o vosso Deus. Jesus disse para ela ir lá falar com os irmãos dele, que eram os discípulos que andavam com Jesus, que ele ainda não tinha subido, mas que ele ia subir para o Pai. Que o Pai era o Pai dele, era Deus, e que Deus era o vosso Deus, que era também o vosso Deus, que era o Deus de Maria. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor. E eles lhe disseram isso. Ela foi e contou a eles que viu o Senhor, que viu Jesus. E eles disseram isso a ela. Ela foi e anunciou que ela estava, que ela teve com Jesus, que ela conversou com Jesus. E é difícil, que eles não viram Jesus naquele momento, eles não acreditaram, Aí é outra pregação. Mas Maria Madalena se encontrou com Jesus e Jesus disse a ela, mulher, por que chora? É a quem busca, E ela cuidando dos hortelãos, achando que era um jardineiro, ali, e eles, e era Jesus ali naquele momento que falava com ela, naquele momento ali, os anjos falou com ela e Jesus falou com ela, porque era Jesus que estava lá o tempo todo. E Maria, desesperada, quando ela chegou, que viu o sepulcro aberto, Maria Madalena chorou, porque ela se sentiu triste, porque o Senhor não estava lá. Maria, naquele desespero, não percebeu que era Jesus que estava ali falando com ela. Quantas vezes
nós passamos por dificuldade, quantas vezes nós desesperamos e nós ficamos sem saber o que fazer, nós não olhamos o que está em nossa volta, porque nós estamos tristes, porque nós estamos arrasados. E naquele momento a gente não pensa, a gente não é capaz de pensar nada a não ser o desespero que vem para nós. Maria Madalena naquele momento, o que ela fez foi chorar e pedir que aqueles homens devolvessem, falassem onde estava Jesus, porque ela iria buscar ele, porque ela estava desesperada e ela não conheceu. Mas logo em seguida Maria percebe que quem falava com ela era Rabone, era o Mestre, era o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que falava com Maria Madalena. Então, quantas vezes nós estamos desesperados, que nós não percebemos, né, que Jesus está ali cuidando de nós. É na hora que estamos desesperados, é na hora que estamos tristes, é na hora que estamos... Na nossa hora mais difícil, Jesus está ali, cuidando de nós, percebendo tudo e verificando tudo o que está acontecendo com a nossa vida. Porque Jesus cuida dos seus, Ele cuida dos teus filhos. Jesus estava ali e sabia que Maria Madalena ia chegar ali, né? E que ela recebeu esse presente tão grande dela ter encontrado Jesus. Ela estava ali e Jesus apareceu, né? Para ela, falou com ela, e para nós também não é diferente. Na hora que estivemos tristes, na hora que nós estamos arrasados, levamos a palavra de Deus, falamos de Jesus. Jesus quer que nós fala dele. Ele disse, né? Vá e fala com meus irmãos. Ele não mandou ficar escondido, não, ele manda que falasse. Então, na hora que nós estamos desesperados, tristes, apavorados com tantas coisas nos acontecendo, na hora que todos nos abandonam, Jesus aparece e fala conosco. E nessa noite eu estou falando para que o Espírito Santo de Deus, né, eu creio que Ele também vai falar com você, assim como Ele está falando comigo, que o Espírito Santo de Deus nunca vai nos abandonar. O Espírito Santo de Deus sempre está conosco. Quantas vezes nós ficamos desesperados, achamos que estamos sozinhos e nós pensamos só no problema. Nós pensamos só na nossa tristeza, no desespero, né? Que nós passamos no nosso dia a dia, né? Mas a gente esquece, às vezes, de olhar para o alto e ver que Jesus está ali, percebendo tudo o que está acontecendo com nós. As pessoas, às vezes, pensam que a gente não é ninguém, que a gente não tem Deus, que a gente não tem o Espírito Santo de Deus como nosso Consolador. Quanta gente pensa isso? Mas não, o que nós temos com Deus é só nós e Deus. O que os outros pensam não importa, o que os outros acham não importa. O que importa é a sua comunhão, é você e Deus. Então, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar o teu coração, que essa palavra chegue no teu coração, para você entender que você nunca está sozinho. Que por mais que seja naquela hora de desespero, naquela hora de tristeza, Jesus está ali. Maria Madalena estava chorando. Mas poucos minutos Jesus aparece e ela conhece. E ela chamou Rabone, Mestre. Ela percebe que Jesus estava ali do lado dela. Ela estava ali naquele desespero, tudo sofrendo, mas Jesus estava ali, observando tudo. E que ela precisava levar aquela mensagem para os irmãos. Então, muitas vezes, Deus nos usa para levar a mensagem dele. Então, Maria Madalena foi e entregou a mensagem para os discípulos de Jesus, que estavam lá todos tristes também, porque Jesus, né, estava no sepulcro. Mas Jesus, né, Maria Madalena viu que Jesus já nem estava lá mais, que ele saiu do sepulcro, porque ele ressuscitou. Assim, nessa noite, o Espírito Santo de Deus venha ressuscitar a sua fé.
tenha fé, tenha esperança, que o vento assopra, mas o vento vai ser acalmado, porque Jesus acalma o vento. Jesus, ele entra no seu barco e ele está com você para ajudar você a remar. Jesus ajuda você. Todo o tempo, Jesus está ali, remando com você no barco. Ele para o vento, ele para a tempestade. Por mais que passamos por tempestade em nossas vidas, Jesus acalma na hora certa, porque Ele é o nosso Deus. É Ele que nos guarda, Ele que nos ajuda. Então vamos falar de Jesus, mesmo na tristeza, mesmo chorando, vamos levar a mensagem de Jesus, porque o que o inimigo quer é que você pare, que você não fale de Jesus, porque o inimigo não dá nada para você, mas Jesus dá. Jesus sabe quem é você e Jesus conhece o teu coração. Não é irmão, não é ninguém que vai conhecer o teu coração. Quem conhece o teu coração é Jesus. Pessoas não conhecem a tua intimidade com Deus, mas Deus conhece a intimidade que Ele tem com você. Nessa noite é essa mensagem que eu tinha para você de Jesus para o teu coração. Receba aí que é de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.